Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo um conteúdo novo. Vamos estar falando sobre Cartola nesse ano de 2025, tentando trazer as melhores escalações rodada a rodada do Campeonato Brasileiro e também trazendo atualizações semanais para você. É a primeira vez que eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal, mas está longe de ser a minha primeira experiência. Acredito que 2010 foi a minha primeira experiência com o Cartola. Em 2024 confesso que não joguei, mas vamos retornando agora em 2025. Eu já soube que em 2024 tivemos algumas mudanças nas cartoletas que antes eram 100, desde a temporada passada passaram a ser 110 e tiveram essa manutenção para 2025 também. E temos já em 2025, o mercado abriu na semana passada, na terça-feira, e com ele trouxe algumas mudanças também que eu vou destacar aqui nesse vídeo. E nesse vídeo eu também já vou trazer uma primeira escalação. Vou montar junto com vocês, vou estar abrindo aqui o Cartola pela primeira vez em 2025 e vou montar com vocês a primeira escalação dessa temporada. Fica à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link. Isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. E também vai deixando a sua opinião. Se acha que eu estou montando errado, se você tem algumas outras dicas, também fique à vontade para comentar. Já vou abrindo aqui para vocês para trazer uma das novidades desse ano de 2025. O link aqui da matéria que está no próprio portal aqui do Cartola, no site do GE. O link dessa matéria, se você quiser acompanhar na íntegra, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas trazendo uma explicação breve sobre o que é o reserva de luxo. A gente nos últimos anos vem tendo o fator reserva. Então se tem no banco uma opção para o gol, uma opção para a linha defensiva, uma opção para o meio de campo e também para a linha de ataque, que funciona a partir de se um dos jogadores de determinado setor não entra em campo, o reserva automaticamente entra. Só que o que acontece com a novidade do reserva de luxo? Se tem a não necessidade de o titular não entrar. Por exemplo, se você escala 3 jogadores para o meio de campo entre os titulares e aí você tem a opção do reserva e você coloca o meio-campista como um reserva de luxo. O que acontece? Se a pontuação do seu reserva de luxo é maior do que a pontuação de um dos jogadores da mesma posição, no caso do meio de campo, esse jogador do banco automaticamente entra. Então se tem o fator da pontuação ser maior. Acho que é uma novidade interessante. Uma outra novidade também que se tem para essa temporada, se não ficou bem explicado, pode perguntar aqui que eu vou responder nos comentários. E um outro ponto de novidade para essa temporada de 2025 são as novas pontuações para os defensores e também para os goleiros. Então agora a gente tem para a defesa saindo de 1 e indo para 1.3, uma pontuação exclusiva para os goleiros, e para o desarme a gente tem um acréscimo de 1.2 para 1.5. Então isso acredito que faz com que a gente pense em investir talvez um pouco mais em um defensor. A gente às vezes, eu pelo menos particularmente nos outros anos, economizava demais entre os defensores para buscar trazer uma valorização maior para a linha de ataque. Eu acho que ainda vai seguir sendo isso, né? Acho que a valorização ela traz algum equilíbrio para a linha dos defensores, para as escolhas, e conseguir poder colocar um pouco mais, investir um pouco mais nos defensores, mas ainda é muito mais atrativo você apostar em um homem da linha do meio de campo ou de ataque. Mas tem aqui essas novidades que eu acho que são positivas. E aí vamos lá trazer já uma primeira escalação, né? Vocês podem acompanhar que eu estou aqui logo na página que abre o Cartola. E vou trazer aqui, já tem aqui bem-vindo craque, cria o seu perfil, seu escudo e uniforme para o seu time começar bem na temporada de 2025. Vou colocar aqui, deixa eu ver se o nome do canal é FC. Aqui eu acho que depois pode ser alterado. Vou olhar aqui também, claro, o maior de Minas.
E aqui tem o fator de Cartola Pro, acho que depois vale até a pena, né? São R$ 5 por mês. Talvez depois eu entre aqui no fator Cartola Pro, mas por enquanto, bora seguindo aqui no cadastro. E aí se tem aqui o escudo. Acho que as opções elas seguem bem restritas, né? Como eu falei para vocês, eu não cheguei a jogar na última edição, mas as opções, claro, com o Pro se tem uma variedade um pouco maior. Mas bora seguindo. E aí tem aqui os fatores dos patrocinadores. Bora seguir com qualquer um por aqui. E bora logo pulando para o grande ponto, ó. E bora pulando aqui para o ponto da escalação, já abrindo aqui, colocando no 4-3-3, que acredito que tem um equilíbrio um pouco maior, dá para distribuir um pouco melhor a escalação. E vamos começando com os técnicos, começando com a escolha do treinador. E o grande ponto das primeiras rodadas segue sendo assim, acredito que é o ponto da valorização. Então, sempre olhando de baixo para cima e tentando garimpar nos nomes não tão valorizados, a escolha para o treinador e para as outras posições também. E o que a gente tem também de novidade, né? Acho que em 2024 eu não sei, como eu falei para vocês, eu não joguei, mas até 2023 eu sei que tinham os nomes dos jogadores e os nomes dos clubes oficialmente. Não se tem mais isso por conta dos direitos de imagem, né? Mas não tem muito impacto na sequência do jogo. E um ponto assim que eu fazia muito e acredito que eu tendo a seguir com essa avaliação é olhar muitos confrontos. Eu tendo a olhar toda a rodada. Então eu vou aqui no Google, por exemplo, e olho todos os jogos da primeira rodada e tento traçar favoritismos para esses jogos. Por exemplo, aqui eu enxergo um favoritismo alto entre São Paulo e Sport, pelo fator jogo no Morumbi, pelo fator ainda uma falta de amadurecimento do Sport, apesar de ser um esporte com alto investimento e com equipe também que tem uma qualificação, Lucas Lima, Paciência, Pablo, mas para a primeira rodada eu entendo que o São Paulo chega com um favoritismo um pouco maior. E aí eu olho e enxergo aqui, por exemplo, o nome do Zumbildia como um dos técnicos que está ali num nível ok de investimento, 7 cartoletas, eu acho que dá para trazer esse investimento. Você olha para o nome do Felipe Luiz, quase que o dobro. Por mais que não seja um São Paulo brilhante, eu entendo que tem um favoritismo do São Paulo aqui. E olhando para os outros treinadores, não sei até que ponto o Fábio Matias vai conseguir gerar um bom trabalho para esse jogo diante do Vitória. O Guanais vai estar praticamente estreando com o Mirassol, né? Ele estava na segunda divisão, fora de casa diante do Cruzeiro. Tem esse jogo do Léo Condé, apesar do bom trabalho inicial do Léo Condé, não sei até que ponto ele pode conseguir um bom resultado fora de casa diante do Bragantino. Enfim, olhando para essas avaliações, eu enxergo aqui entre os treinadores menos valorizados, tá até numa escala média, eu coloco o Zumbildia como a minha escolha. Vamos para os goleiros? Vamos olhar aqui a melhor opção para o gol. E aqui, o Marcão como uma possibilidade. Juventude mudou de goleiro, né? De uma temporada para outra. O goleiro do Juventude, que era o Gabriel no ano passado e agarrou muito, tá no Vitória, é o reserva do Arcanjo. Tem o Muralha. Contra o Cruzeiro no Mineirão não vejo como uma boa alternativa. Tem o Bruno Ferreira jogando fora de casa. Esse jogo aqui entre Bragantino e Ceará me gera muita dúvida. Kaique França não, apesar de ser um bom goleiro. E aqui já me brilha um pouco mais os olhos. Tanto o nome do Everton como o nome do Brasão. E estão no mesmo valor, na casa das 5 cartoletas. Aqui, por mais que seja um jogo fora de casa, entendo que é um Brasão que me traz segurança. É um Everton que me traz segurança e olhando o fator também de ser um Botafogo ainda em construção, entendo que o Palmeiras pode passar o jogo sem sofrer gols. Então eu fico na dúvida entre esses dois goleiros e acredito que eu vou aqui no fator Everton para esse jogo, mas já trazendo o meu reserva, vou com o nome do Gabriel Brasão como reserva. Olhando para a linha lateral,
Olhando para os laterais, a gente tem aqui entre os menos valorizados Lucas Ramon do Mirassol, o Raul Cáceres, o paraguaio, do Vitória, Fabiano Souza, Jamerson também do Vitória, Escobar de jeito nenhum. Andrés Hurtado aí eu já entendo como uma opção interessante. Tem também aqui o nome do Matheus Bahia. Se fosse esse jogo na casa do Ceará, eu talvez apostasse no nome do Matheus Bahia, um lateral de muito apoio, que chega muito no campo de ataque. Mas como é em São Paulo, fico com um pouco de um pé atrás. Tem o nome do Luciano Juba e já vai ser a minha primeira escolha. É um lateral de muito apoio, é um Bahia jogando dentro de casa diante do Corinthians. Por mais que seja um Corinthians que possa levar trabalho, mas aqui eu vou com o Luciano Juba. E subindo um pouco mais, Sherman não, Capixaba não, Marcos Rocha, Mancuso, Estevam. Tem o Enzo Dias. Enzo Dias com 7 cartoletas. Eu acho que pode ser algo interessante. Eu vou com ele. Vou com o lateral do São Paulo para esse jogo. Subindo um pouco mais, acho que olhando de 10 cartoletas para cima, já não sei se é uma boa, se é um bom investimento para uma primeira rodada, né? Principalmente olhando para o fator laterais. Olhando para a zaga agora, também começando sempre de baixo para cima nas primeiras 3 rodadas, 4 rodadas. Então a gente tem aqui os primeiros aqui de baixo. Não sei até que ponto o Juventude pode se sair bem diante desse Vitória. Tem o Tite, acho que pode ser uma boa alternativa. Tem o Canu, pode ser uma boa alternativa. O próprio Mikael também do Palmeiras, pode ser algo a ser pensado. Subindo um pouco mais, tem o Minho, tem o Léo Ortiz, 5 cartoletas. Por mais que seja um jogo contra o Internacional, acredito que pode valer a aposta no Léo Ortiz. Tem o Kusevich, né, 6 cartoletas diante do Fluminense. Também não descartaria o nome do Léo Ortiz. E aqui subindo um pouco mais, Arboleda a 8. Pode ser algo a ser pensado. Mas olhando para um zagueiro um pouco mais barato, um deles vai ser o Léo Ortiz. E o outro eu vou subir um pouco mais o valor, eu vou com o Arboleda. Então tá aqui as minhas 2 opções de zaga. Bora lá olhar na escalação um pouco mais aberta. Então até aqui Zumbeldia, o Everton, Enzo Dias, tem também o Arboleda, Léo Ortiz e Juba. Se você discorda de alguma coisa, fique à vontade para comentar, tá? E bora para as laterais reserva. O que se tem aqui como possibilidade de banco? Tem o Andrés Hurtado, acho que pode ser uma boa. Capixaba também eu entendo como um bom nome. E eu vou aqui com o Hurtado. Vou com o Andrés Hurtado para esse jogo diante do Ceará como nome do banco. Seguindo aqui também como um zagueiro do banco, como alternativa do banco, como para a zaga, né? A zaga que tem Arboleda e Léo Ortiz. Neres não. Santiago Minho pode ser uma alternativa. Félix Torres não. Halter também não. Aqui eu vou com um defensor do Fortaleza. Aqui eu vou com o Tite. Acredito que ele pode ter uma valorização bacana. O próprio Mikael também poderia ter uma valorização interessante. Lembrando, depois, acho que horas antes do início do Campeonato Brasileiro, provavelmente eu vou estar fazendo um ao vivo para falar sobre o fechamento do mercado e trazer mudanças também, tá? Então fica ligado, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Pulando aqui para o meio de campo, talvez eu invista um pouco mais no meio. Mas olhando como umas possibilidades mais baratas se tem e boas oportunidades baratas, tem o Martínez, pode ser algo a ser pensado. Tem o Lucas Moura, tá num valor bom diante do Sport no Morumbis. Subindo um pouco mais, tem o Jean Lucas, que vem tendo um grande início de temporada, apesar de ser um meia central volante, vem desempenhando muito bem. Baralhas vem bem também, mas é um jogo no Alfredo Jaconi, então fico com um pouco de um pé atrás. Subindo um pouco mais, e aqui eu acho que eu vou subir um pouco mais no investimento e vou com o Veiga. Botei o Richard Rios, mas subindo um pouco mais, vou com o Veiga. Bola parada, um jogo em que o Palmeiras entendo que chega muito mais maduro do que o Botafogo.
Então aqui eu vou na aposta do nome do Veiga para esse meio de campo. E é um nome para o banco. Vou colocar com o Martinez, mas fico em dúvida. O Rossetto, talvez pela valorização que se tem dos desarmes, pode ser uma boa alternativa. Vou colocar o Marcos Antônio. Vou colocar o Rossetto, mas depois acho que isso daqui tem uma tendência de ser alterado. Partindo para o ataque. E para o ataque, acho que a gente tem aqui alguns. Para essa linha de baixo, nem tanto. Lene Lobato vem tendo um bom início de ano, mas para um jogo fora de casa do Sport eu não apostaria. Tem o nome do Guilherme como uma boa possibilidade, tem o nome do Ademir como uma outra grande possibilidade, mas o Eric Puga vem jogando mais. Olhando entre as possibilidades do Bahia, o Eric Puga vem jogando mais, jogador que tende a sofrer faltas, jogador que tende a ter algumas definições também, talvez assistência. Então vou com o nome do Eric Puga. Pedro Raul vem bem nesse início de trajetória do Ceará, mas repetindo, não sei até que ponto dá para esperar algo do Ceará fora de casa diante do Bragantino. Tem o Pita também como uma boa possibilidade. Calheri também como uma boa possibilidade. Luciano um pouco mais caro. Vitor Roque não. Descendo um pouco mais, bora para a realidade um pouco mais de baixo. Tem o Wanderson, né? Bom atacante, é um Cruzeiro contra o Mirassol. Acho que dá pra gente trazer essa aposta. Não no Gabriel, acho que aqui não sei até que ponto pode rolar um pênalti para o Cruzeiro, mas não muito mais do que isso eu espero do Gabriel. Tem o Wanderson, acho que num primeiro momento vou colocar o Wanderson, depois a gente pode pensar em trazer algo novo. E olhando para uma outra possibilidade de ataque, eu vou com Plata. O Flamengo jogando dentro de casa, diante de um forte Internacional, mas ainda assim é um Flamengo jogando dentro de casa. Então, e olhando possibilidades de banco, vou com Ademir para o banco do Bahia, para o banco do ataque. E ainda vamos escolher o reserva de luxo, né? O que dá. E assim, então a escalação tem o Zumbeldia, tem o Everton, tem o Enzo Dias, tem o Arboleda, Ortiz, tem também o Juba, Veiga, Jean Lucas, Lucas Moura, Plata, Puga e também o Wanderson. Então essa é a primeira escalação de 2025. Essas são as alternativas do banco. Como reserva de luxo, acho que eu vou colocar aqui a figura. Estou muito em dúvida entre o Brasão e o Ademir, mas eu vou colocar o Ademir como o reserva de luxo. E tem também a figura do capitão, né, de quem é o capitão dessa equipe. Fico em dúvida entre o Lucas, entre o Veiga, entre o Eric Puga também. Acho que pode ser uma das boas surpresas dessa primeira rodada. Mas vou aqui com o nome do Veiga para esse início do Campeonato Brasileiro. Tá aqui a minha primeira escalação de 2025. Concorda, discorda? Deixa aqui abaixo. Se tem outras dicas também, se tem outra opinião, pode comentar. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse, para mais conteúdos de Cartola aqui no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.